Peter Lynch e John Rothschild. O jeito Peter Lynch de investir. Introdução. Imagine poder identificar ações com potencial de multiplicar por 10, enquanto a maioria ainda está distraída olhando apenas os gigantes do mercado. Agora, imagine aprender isso com um dos maiores investidores da história. Seja bem-vindo ao universo de Peter Lynch, o homem que transformou o fundo Magellan da Fidelity no mais rentável do mundo, com uma média de retorno de 29% ao ano por 13 anos consecutivos. Neste livro, Lynch não entrega uma fórmula mágica. Ele oferece algo ainda mais valioso, uma filosofia prática, testada no campo de batalha do mercado, que qualquer investidor, do iniciante ao experiente, pode aplicar. Ele acredita que o investidor comum tem vantagens reais sobre os profissionais, se souber o que procurar. Aqui, você vai descobrir por que observar o que está ao seu redor, o shopping, o supermercado, as marcas que você e sua família usam, pode revelar oportunidades que o mercado ainda não percebeu. Você vai entender como analisar empresas de forma simples, direta e eficaz. E, o mais importante, vai aprender a investir com disciplina, paciência e bom senso. Aplicação prática imediata? Saia da bolha. Observe o seu cotidiano com olhos de investidor. Veja quais empresas estão crescendo na sua região, quais produtos estão ganhando destaque e como isso pode se traduzir em valor de mercado. Peter Lynch mostra que, às vezes, o melhor investimento está ao alcance dos seus olhos, você só precisa estar atento. Então aperte o cinto, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas um resumo de estratégias, é um convite para enxergar o mercado com clareza, confiança e autonomia. Capítulo 1. A formação de um investidor em ações. Você já ouviu alguém dizer, investir em ações é coisa de gênio, eu não nasci para isso. Pois Peter Lynch começa esse capítulo justamente desmontando esse mito. Ele revela que não nasceu em berço de ouro financeiro, não foi treinado por investidores desde a infância e tampouco teve uma infância cercada por gráficos e cotações. Sua introdução ao mercado foi comum, cheia de erros e aprendizados, e é justamente isso que torna sua história tão próxima da nossa. Neste capítulo, Lynch mostra que qualquer pessoa com curiosidade e disciplina pode se tornar um bom investidor. Ele fala da influência da sua família, que tinha desconfiança em relação ao mercado, especialmente por causa das cicatrizes da Grande Depressão. Mas apesar disso, Lynch descobriu cedo o poder de observar, aprender e experimentar. Aplicação prática. A grande lição aqui é clara. Você não precisa ser um gênio para investir bem, mas precisa ser realista, disciplinado e aprender com cada passo. Em vez de buscar fórmulas mágicas, comece observando a sua própria vida. Quais empresas você consome? Quais marcas sua família adora? Quais produtos estão sempre com prateleiras vazias nos mercados? Isso pode ser o início da sua jornada de investidor, exatamente como foi com Lynch. Ele lembra também que o maior risco não está nas ações, mas sim no comportamento do próprio investidor. Quem não se prepara emocionalmente, quem entra sem convicção ou vende no pânico vira presa fácil. Por isso, o capítulo reforça: mais importante do que entender o mercado é entender a si mesmo. Resuma em uma frase: não é o mercado que determina seu sucesso, é você. E essa é só a primeira lição de muitas que virão. Pronto para descobrir que investir bem está mais ao seu alcance do que você imagina? Capítulo 2. Os paradoxos de Wall Street. Você já teve a impressão de que quanto mais profissional e sofisticado o investidor, mais difícil fica para ele bater o mercado? Peter Lynch confirma essa suspeita, e vai além. Neste capítulo, ele apresenta uma visão crítica sobre o investimento profissional, chamando de um verdadeiro paradoxo. Isso porque, enquanto os investidores institucionais controlam 70% das ações das grandes empresas, eles também são os mais amarrados por regras, pressões, comitês e burocracias. Ou seja, mesmo com tantos recursos, muitas vezes esses profissionais não conseguem agir com agilidade ou liberdade. Lynch explica que esse excesso de formalidade cria uma vantagem inesperada para o investidor amador. Sim, você mesmo. Porque enquanto os grandes fundos precisam de reuniões e aprovações para tomar uma decisão, você pode estudar uma boa ação hoje e comprar amanhã. Rápido, simples e direto. Aplicação prática. Aproveite sua liberdade. Como investidor individual, você não precisa dar satisfação a um comitê. Use isso a seu favor.
Descubra empresas sólidas, subvalorizadas ou em crescimento, e haja com confiança quando enxergar valor, sem depender da moda de Wall Street. Lynch também destaca nomes que fogem à regra dos investidores engessados, como John Templeton e Max Heine, investidores livres, ousados e altamente bem-sucedidos. A mensagem? O sucesso está mais ligado ao pensamento independente do que a uma sala cheia de analistas. Resumo em uma frase: você não precisa vencer o Wall Street, basta não imitá-la. Esse capítulo é um convite à reflexão e à coragem, para confiar no próprio julgamento, pesquisar com afinco e investir com liberdade. E o melhor? A vantagem já está do seu lado. Basta saber usá-la. Capítulo 3. Isto é um jogo ou não? Quando o mercado balança, muita gente corre para a segurança dos títulos públicos. Parece um movimento lógico, certo? Mas será que fugir para a renda fixa é realmente a jogada mais inteligente? Peter Lynch começa esse capítulo desafiando essa ideia. Ele mostra que, embora os títulos pareçam seguros, são os investimentos em ações, mesmo com seus riscos, que oferecem as maiores recompensas no longo prazo. E ele prova isso com números, comparando diferentes tipos de fundos ao longo de 15 anos. O resultado? Os fundos mais arriscados, compostos por ações, superaram os demais com folga. Lição prática número 1. Risco calculado vale a pena. Fugir do mercado no pânico ou investir só no seguro pode te manter estagnado. Quem quer crescer precisa assumir o risco certo, com conhecimento, estratégia e paciência. Lynch também compara o mercado de ações a uma partida de poker stud com 70 cartas. Ou seja, é um jogo com múltiplas possibilidades, onde cada nova informação pode mudar tudo. Mas atenção, não é um jogo de sorte. Os vencedores habituais são aqueles que estudam, analisam, tomam decisões com base em fatos e aceitam as perdas como parte do processo. Aplicação prática. Pare de buscar certezas. No mercado, você vai errar. Mas se estiver certo em 6 ou 7 de cada 10 investimentos, e esses forem bons, você estará entre os melhores. A chave é saber sair das apostas ruins e manter firme as boas. E mais, os riscos nem sempre estão nas ações em si, mas em como o investidor lida com elas. Lynch conta, por exemplo, que a ação considerada arriscada pela sogra dele subiu 6 vezes, enquanto a segura ficou estagnada por anos. Moral da história? Conhecimento e timing valem mais do que reputação. Resumo em uma frase: o mercado é um jogo para quem sabe jogar, e os maiores prêmios vão para quem não tem medo das cartas. Esse capítulo é um convite para sair do modo espectador e entrar no jogo com consciência. Investir não é roleta, é estratégia. E se você quiser ganhar, precisa estar preparado para jogar com inteligência e aceitar que, às vezes, perder também faz parte da vitória. Capítulo 4. Passando pelo teste do espelho. Antes de se perguntar se uma ação é boa, Peter Lynch propõe uma pergunta mais profunda: você está pronto para investir? Neste capítulo, Lynch convida o investidor a fazer um teste pessoal, o teste do espelho, antes mesmo de pensar em escolher uma ação. Ele afirma que o sucesso no mercado depende menos da ação escolhida e mais do investidor que a escolhe. São 3 perguntas simples, mas poderosas. Você tem uma casa? Lynch defende que, antes de arriscar no mercado de ações, o investidor deveria ter uma base sólida, sua própria casa. Ele vê a casa como o investimento mais natural, acessível e geralmente lucrativo que alguém pode fazer. Você vai precisar desse dinheiro em breve? Se a resposta for sim, ele é direto: ações não são para você, pelo menos não agora. O mercado exige tempo, paciência e sangue frio. Investir em ações com um prazo curto é como plantar uma árvore esperando colher frutos no dia seguinte. Você tem as qualidades pessoais para ser bem-sucedido? Isso significa: você consegue lidar com incerteza? Com quedas inesperadas? Consegue manter a calma quando todos estão em pânico? Se não, é melhor começar pequeno e trabalhar sua confiança com o tempo. Aplicação prática. Antes de abrir o home broker, olhe no espelho. Avalie sua situação financeira, seu perfil emocional e sua disciplina. O autoconhecimento é o seu maior aliado. Comprar boas ações sem preparo pessoal é como comprar um piano sem saber tocar. Não importa o quanto ele custe, você não vai tirar música dali. Resumo em uma frase: antes de perguntar se a ação é boa, pergunte se você está pronto para ela.
Esse capítulo é um lembrete de que investir é, antes de tudo, uma jornada interna. Se você passar no teste do espelho, estará mais preparado do que a maioria. E aí sim, estará pronto para descobrir os tesouros do mercado. Capítulo 5. Este é um bom mercado? Por favor, não pergunte. Toda vez que Peter Lynch dá uma palestra, alguém levanta a mão e pergunta: Peter, esse é um bom momento para investir? E a resposta dele é sempre a mesma, direta e reveladora: ninguém sabe. Neste capítulo, Lynch destrói o mito da previsão de mercado. Ele confessa que, mesmo sentado ao lado de um terminal de cotações em momentos críticos, como o crash de 1987, não foi capaz de prever absolutamente nada. E ele não está sozinho. Nem os especialistas mais renomados acertam o timing do mercado com consistência. Aplicação prática. Se nem os maiores gestores do planeta conseguem prever quando o mercado vai subir ou cair, por que você deveria tentar? A chave não está em adivinhar o momento certo, mas sim em investir em boas empresas e manter-se firme enquanto os fundamentos delas continuarem saudáveis. Lynch também apresenta a chamada teoria do coquetel. Quando ele ia a festas e dizia que trabalhava com ações, a reação das pessoas era um termômetro. Se estavam entusiasmadas com o mercado, era sinal de que já estava superaquecido. Se ninguém queria falar sobre o assunto, talvez estivesse na hora de comprar. Simples assim, e muito mais eficaz do que seguir o barulho da multidão. Resumo em uma frase: o melhor momento para investir é quando você encontra boas empresas, e não quando o mercado parece promissor. Esse capítulo é um lembrete poderoso de que tentar prever o mercado é como tentar prever o clima com uma venda nos olhos. A melhor estratégia? Olhar para as empresas, não para o céu. Capítulo 6. Perseguindo a Tembagir. Você já imaginou investir em uma empresa e ver seu dinheiro multiplicar por 10? Esse é o sonho de todo investidor, e tem nome: Tembagir. Neste capítulo, Peter Lynch mostra que essas ações extraordinárias não são lenda, e mais, elas estão muito mais próximas do que você imagina. Lynch explica que as Tembagir são ações que valorizam 10 vezes ou mais em relação ao preço de compra. E ele deixa claro: você não precisa ser um analista de Wall Street para encontrá-las. Muitas vezes, elas estão bem debaixo do seu nariz, no shopping, no mercado ou até no seu local de trabalho. Exemplos: Dunkin' Donuts, Subaru, McDonald's e Pep Boys. Empresas que qualquer um poderia observar crescendo e conquistando clientes, muito antes de serem descobertas pelo mercado. Aplicação prática: fique atento ao seu cotidiano. Se você nota uma empresa crescendo, abrindo lojas, lotando de clientes, inovando com produtos ou serviços, essa pode ser uma candidata a Tembagir. Mas atenção, o segredo está em agir antes que os grandes fundos percebam. Quando todo mundo já está falando, talvez a chance tenha passado. Lynch também compartilha um estudo: se você tivesse incluído apenas uma Tembagir entre 11 ações medianas, seu retorno dobraria. E se aumentasse a posição à medida que a empresa crescia, os ganhos seriam ainda mais impressionantes. Moral da história? Você não precisa acertar todas. Basta encontrar uma ou duas Tembagirs na vida, e segurar firme quando elas surgirem. Resumo em uma frase: a melhor oportunidade de multiplicar seu capital está ao seu redor. Você só precisa estar atento, curioso e paciente. Esse capítulo não é só sobre lucro. É sobre visão. Sobre transformar o olhar comum em olhar de investidor. E quando você aprender a reconhecer uma Tembagir, nunca mais verá o mercado do mesmo jeito. Capítulo 7. Eu consegui. Eu consegui. O que eu consegui mesmo? Você já ficou animado com uma descoberta de ação, correu para comprar e, depois se perguntou: mas o que exatamente eu estou comprando? Peter Lynch começa esse capítulo com esse alerta. Só porque uma empresa parece promissora na superfície, uma loja cheia, um produto bombando ou uma dica quente do tio rico, não significa que é hora de investir. O que você tem, nesse momento, é só uma ideia. E ideia sem investigação é armadilha. Lynch ensina que todo bom investimento começa com uma história, uma tese. Mas essa história precisa ser desenvolvida. Afinal, se você não entende o que está comprando, está apenas apostando no escuro. Ele apresenta suas famosas 6 categorias de ações: empresas de crescimento lento, empresas confiáveis com crescimento moderado, empresas cíclicas, empresas de crescimento rápido,
Empresas em recuperação. Empresas com ativos ocultos. Cada tipo exige uma forma diferente de análise. Uma ação de supermercado não é avaliada como uma de tecnologia. Saber em qual categoria ela se encaixa evita que você compre esperando uma valorização explosiva e receba um dividendo modesto. Outro ponto poderoso. Lynch reforça que grandes empresas também cometem erros. Portanto, nem toda marca famosa é garantia de crescimento. E mais, nem toda pequena empresa é arriscada. O que conta é a consistência dos resultados, não o tamanho da logomarca. Aplicação prática. Antes de comprar qualquer ação, desenvolva a história. Pesquise, entenda a categoria, analise o momento da empresa. Não basta ver uma loja cheia, você precisa entender se ela está lucrando, expandindo, inovando ou apenas sobrevivendo. Resumo em uma frase: descobrir uma boa ação é o começo. Entender o que você está comprando é o que te faz lucrar. Esse capítulo é um verdadeiro freio de mão para o investidor impulsivo e um mapa para o investidor consciente. A euforia passa, mas a lógica bem aplicada permanece. Capítulo 8. A ação perfeita. Que grande negócio! Qual é o negócio ideal para investir? Um setor revolucionário? Uma empresa com nome sofisticado? Para Peter Lynch, a resposta pode surpreender. O melhor negócio é simples, entediante e fácil de entender. Neste capítulo, Lynch defende com convicção que as melhores empresas para investir são aquelas que até um idiota conseguiria administrar. E ele não diz isso com ironia, pelo contrário, acredita que, mais cedo ou mais tarde, alguma gestão ruim pode chegar, e a empresa precisa ser forte o suficiente para sobreviver a isso. Quer um exemplo? Ele prefere investir em meias calças do que em satélites de comunicação. Por quê? Porque entende o negócio, sabe como ele gera lucro e pode acompanhar seus resultados com facilidade. Ele lista 13 características da empresa perfeita, e a primeira já é um tapa na cara do investidor vaidoso: negócios entediantes são ótimos. Se o nome da empresa soa ridículo ou irrelevante, melhor ainda, quer dizer que poucos estão prestando atenção. Enquanto todos se empolgam com GeneSplice International, talvez a verdadeira joia seja algo como Pep Boys, Manny, Moe and Jack. Aplicação prática: busque negócios simples. Se você entende como a empresa ganha dinheiro, consegue avaliar seu desempenho ao longo do tempo. Evite cair na armadilha do nome bonito ou da tecnologia da moda. E lembre-se, se um negócio exige um doutorado para ser compreendido, provavelmente não é para você. Peter Lynch mostra que o segredo não está em adivinhar o futuro, mas em reconhecer negócios sólidos, com margens boas, poucos concorrentes e um histórico estável. E que sejam, bem sem graça. Resumo em uma frase: a ação perfeita é simples, entediante e previsível, porque no longo prazo, é isso que traz resultados. Esse capítulo é um lembrete de ouro: investir bem é menos glamour e mais bom senso. E, com o tempo, o mercado recompensa quem sabe valorizar o que ninguém quer olhar. Capítulo 9. Ações que eu evitaria. Você já se sentiu tentado a investir naquela empresa da moda? Aquela que todo mundo está comentando no grupo, nas redes sociais ou até no almoço de família? Pois é justamente esse o tipo de ação que Peter Lynch recomenda evitar com todas as letras. Neste capítulo, Lynch lista os principais tipos de ações que ele, com sua vasta experiência, aprendeu a manter distância. E o motivo é claro: quando algo já é muito badalado, geralmente o preço já reflete não só os lucros, mas também as esperanças, os exageros e, pior, o hype irracional. Aqui vão os principais alertas do Lynch. Cuidado com a próxima alguma coisa, a próxima Apple, o próximo McDonald's, a próxima Amazon. Sempre que alguém começa uma frase com essa comparação, desconfie. Na maioria das vezes, essas promessas não se cumprem e acabam só diluindo seu dinheiro. Evite ações de empresas que priorizaram. São aquelas que já foram ótimas, mas agora estão em decadência. Comprar esperando que elas voltem ao topo é como esperar que uma estrela cadente suba de novo. Cuidado com ações sussurradas. Uma fonte quente, um primo insider, um boato forte. Lynch chama isso de ações sussurradas. Elas podem parecer promissoras, mas quase sempre vêm sem fundamento. E o que começa no sussurro termina no grito, de frustração. Cuidado com o intermediário. Quando a sugestão de investimento vem acompanhada de taxas, comissões e promessas exageradas, é sinal de que alguém está ganhando, e provavelmente não é você.
E por fim, fuja de nomes empolgantes. Empresas com nomes muito modernos ou impressionantes muitas vezes estão tentando compensar a falta de resultados com marketing. O nome pode ser bonito, mas o balanço nem sempre acompanha. Aplicação prática. Não invista por empolgação ou porque está todo mundo falando. Faça sua lição de casa. Busque empresas que você entende, que têm lucros consistentes, posição sólida no mercado e histórico verificável. E se parecer bom demais para ser verdade, provavelmente é. Resuma em uma frase: no mercado, o que é popular costuma ser perigoso. Fuja do brilho fácil e vá atrás do valor real. Esse capítulo é um guia de defesa para o investidor iniciante e um lembrete para os experientes. Em Wall Street, o exagero é um risco que caminha de mãos dadas com a euforia. Capítulo 10. Lucros. Lucros e mais lucros. Lynch começa com uma pergunta que tira o sono de muitos. Como saber se uma ação vai subir? E quanto devemos pagar por ela? A resposta é simples e poderosa. Tudo se resume a lucros e ativos. Esqueça as flutuações diárias e o burburinho do mercado. Uma ação não é um bilhete de loteria, ela é uma parte da propriedade de uma empresa. Pense nisso. Você avaliaria uma lavanderia para comprar sem olhar os lucros e ativos? Claro que não. Ele até nos desafia a nos avaliarmos como uma empresa. Quais são seus ativos, sua casa, carro, economias, e seus lucros, seu salário, seu potencial de ganho? Subtraia as dívidas, e você terá seu valor contábil. Mas o mais importante é sua capacidade de produzir lucro. Lynch, com seu toque genial, nos encaixa nas 6 categorias de ações: crescimento lento, pense em um bibliotecário ou policial. Salários estáveis, aumentos pequenos. Equivalente a uma concessionária de energia. Confiáveis, gerentes de nível médio. Bons salários, aumentos previsíveis. As Coca-Colas da força de trabalho. Cíclicos, fazendeiros, atores, com sua sorte inconstante. Ganham tudo em curtas temporadas. Lucros irregulares. Ativos ocultos, os bons-vivantes que vivem de herança, sem produzir. Aqui, o valor está nos bens que sobram após as dívidas. Em recuperação, moradores de rua, falidos, mas com alguma energia para recomeçar. Crescimento rápido, atores, inventores, empreendedores. Alta taxa de insucesso, mas, se acertam, multiplicam seus lucros por 10, 20 ou até 100. São as Taco Bell da vida. A grande sacada é que, ao comprar uma ação de crescimento rápido, você aposta no potencial de lucro futuro. É como investir em um Harrison Ford carpinteiro, antes de ele virar estrela de cinema. A aplicação prática mais crucial que Lynch nos dá: observe os gráficos. A linha de lucros e a linha de preço da ação quase sempre se movem juntas. Se o preço se descola demais dos lucros, cuidado! Foi o que aconteceu com a Avon e a Polaroid: lucros estagnaram, e o preço despencou. O fundamental sempre vence. E aqui entra a rainha das métricas, a relação P/L, preço-lucro. Ela é o número de anos que uma empresa levaria para pagar seu investimento, se os lucros fossem constantes. Uma P/L de 10 significa que você recuperaria seu investimento em 10 anos. Atenção! Uma P/L baixa nem sempre é pechincha, e uma P/L alta não é necessariamente um erro. Pense na Sensormatic, que subiu de $2 para $42. Empresas de crescimento rápido geralmente têm P/LS mais altas porque os investidores estão dispostos a pagar mais por um crescimento futuro explosivo. O alerta de Peter Lynch: evite ações com P/L extremamente elevadas. Ações como McDonald's em 1972, P/L de 50, ou a absurda EDS, P/L de 500, mostram que, mesmo com empresas sólidas, expectativas irreais de lucro futuro podem levar a quedas devastadoras. A menos que a empresa venda 4 câmeras por família americana, uma P/L de 50 não se sustenta. E os lucros futuros? Ninguém pode prever com certeza, mas Lynch nos dá o caminho. Entenda como a empresa planeja aumentar seus lucros. São 5 formas básicas: reduzir custos, fazer mais com menos. Aumentar preços, se a demanda permitir. Expandir para novos mercados,
levar o produto a mais gente. Vender mais produtos em mercados antigos, conquistar mais clientes onde já atua. Revitalizar ou vender operações que dão prejuízo, cortar o que não funciona. Sua tarefa como investidor é investigar esses 5 fatores. Essa é a sua vantagem, o seu diferencial. Então, da próxima vez que você olhar para uma ação, não se deixe levar pelo hype. Mergulhe nos lucros, nos ativos e na PL, entenda a história por trás dos números. Porque, no final das contas, no longo prazo, são os lucros que ditam o sucesso de um investimento. E agora você tem as ferramentas para encontrar as próximas 10 Years. Capítulo 11. O exercício de 2 minutos. Imagine a cena. Você está em uma festa, conversando com alguém sobre uma empresa que chamou sua atenção. Em apenas 2 minutos, você precisa explicar por que essa empresa é interessante. Parece simples, certo? Mas Peter Lynch, o lendário gestor de fundos, nos mostra que esse exercício de 2 minutos é uma ferramenta poderosa e prática para o investidor individual. A essência desse capítulo é a clareza e a concisão na sua tese de investimento. Lynch defende que, se você não consegue explicar de forma sucinta e compreensível para uma pessoa comum porque você gosta de uma determinada ação, então provavelmente você não sabe o suficiente sobre ela para investir seu dinheiro. Qual a aplicação prática disso? Força o conhecimento aprofundado. Não basta saber o nome da empresa ou que ela está na moda. O exercício de 2 minutos te obriga a ir além, a entender o que a empresa realmente faz, como ela ganha dinheiro, quem são seus concorrentes e qual é sua vantagem competitiva. Se você não consegue descrever o negócio da empresa, você ainda não a pesquisou o suficiente. Identifica falhas na pesquisa. Enquanto você tenta explicar, as lacunas no seu conhecimento se tornam dolorosamente óbvias. Mas qual o produto principal deles mesmo? Ou eles têm dívidas? Não sei. Essa é a sua deixa para voltar à estaca zero e pesquisar mais a fundo. Filtragem rápida. Quantas vezes você já se sentiu tentado por uma dica quente? O exercício de 2 minutos atua como um filtro instantâneo. Se a dica não tem substância que possa ser resumida em 2 minutos, ignore-a. Isso te poupa tempo e, mais importante, dinheiro, afastando de investimentos baseados em boatos ou emoções. Foco nos fundamentos. Lynch sempre martela a importância dos fundamentos da empresa, os lucros, a saúde financeira, o plano de crescimento. Esse exercício naturalmente te guia para esses pilares, afastando das especulações de curto prazo. Você precisa explicar como a empresa vai lucrar e lucrar mais, como vimos no capítulo anterior. Aumenta a confiança. Quando você consegue articular de forma clara e convincente o porquê de uma empresa ser um bom investimento, sua confiança nela aumenta. Isso não significa que a ação vai subir instantaneamente, mas sim que sua decisão é baseada em lógica e pesquisa, e não em impulso. Proteção contra o hype. No mundo dos investimentos, o hype é um perigo constante. Se você não consegue descrever o negócio de uma empresa por trás do burburinho, você está comprando uma história, não uma empresa. O exercício de 2 minutos te ajuda a furar a bolha da empolgação e a focar na realidade. Em resumo, o exercício de 2 minutos de Peter Lynch não é apenas uma anedota divertida, é uma metodologia prática, uma disciplina mental que te força a ser um investidor mais consciente, pesquisador e, em última análise, mais bem-sucedido. Da próxima vez que pensar em investir, tente explicar a sua ideia para alguém em apenas 120 segundos. Se a explicação fluir, você estará no caminho certo. Se travar, é hora de voltar a estudar. É simples assim, mas incrivelmente poderoso. Capítulo 12. Obtendo os fatos. A grande lição: Lynch, como gestor de fundos, tem acesso direto a presidentes e vice-presidentes de empresas, mas ele insiste que qualquer investidor amador pode, e deve, descobrir as mesmas informações essenciais. A era moderna, com seus prospectos e relatórios públicos, tornou isso mais fácil do que nunca. Esqueça os boatos misteriosos, a verdadeira mina de ouro está nos dados que as empresas são obrigadas a divulgar. Vamos às aplicações práticas e como você pode usar cada ponto, obtendo o máximo do seu corretor. Não seja tímido, se você paga comissão ao corretor, exija valor além de uma simples cotação. Eles têm acesso a relatórios de analistas, históricos de PL, dados de crescimento e até gráficos de preços versus lucros. Faça as perguntas certas. Em vez de como vão minhas ações, pergunte: qual a categoria dessa empresa? Crescimento rápido? Qual o histórico de crescimento de lucros?
Qual a PL atual em relação aos níveis históricos? Como eles vão financiar o crescimento sem diluir acionistas? Os executivos estão comprando ações da própria empresa? Seja específico, peça relatórios de analistas, informações sobre dividendos e a porcentagem de ações detidas por instituições. Seu corretor está lá para te ajudar a conseguir esses dados. Ligando para a empresa, ouse ligar. Os investidores amadores raramente pensam nisso, mas o departamento de relações com investidores das empresas está lá para isso. Eles adoram conversar com acionistas. Prepare suas perguntas. Não comece com por que a ação está caindo. Seja inteligente. Pergunte sobre quais são as estimativas de Wall Street para os lucros do próximo ano. Pergunta indireta sobre lucros futuros. Reação a cenários específicos que você pesquisou. O medicamento X está realmente tendo o impacto que vocês esperavam. Detalhes operacionais. Quantas lojas X serão abertas este ano? Qual a porcentagem de mercado de Y? Comece com pesquisa prévia. Vi no relatório anual que vocês reduziram a dívida em X. Quais os planos para futuras reduções? Isso demonstra que você é sério. Procure sinais. Eles podem te dar pontos positivos, fábrica que fechou prejuízo, novo produto, e pontos negativos, aumento de custos, nova concorrência. O inesperado pode ser o mais lucrativo. Lynch encontrava surpresas em 1 a cada 10 chamadas. A credibilidade da empresa. Confie nos fatos, não nos adjetivos. As empresas geralmente são honestas com os fatos, mas os adjetivos podem variar. Uma empresa têxtil, setor maduro, pode parecer desanimada mesmo quando as coisas vão bem, enquanto uma de tecnologia, setor frágil, pode ser excessivamente otimista. Ignore o fantástico e foque nos números. Visitando as matrizes, a alegria de Lynch busca a humildade. Lynch adora sedes modestas. Se o escritório do CEO tem linóleo gasto e vista para a linha de produção, é um bom sinal de que a empresa gasta dinheiro onde importa. Uma sede luxuosa, com paredes de nogueira polida, pode ser um sinal de alerta de que o dinheiro está indo para o lugar errado. Pergunte quando foi a última visita. Se ninguém da Wall Street visita o lugar há anos, é uma mina de ouro de informações inexploradas. Contato pessoal com o investidor e o Faro de Lynch. Encontros anuais e conversas informais são ótimas oportunidades para sentir a temperatura da empresa e conhecer seus representantes. Cuidado com a riqueza excessiva. Lynch relata casos onde o patrimônio dos executivos, já inflado pela alta da ação, era tão irreal que ele desconfiou. Se você não consegue imaginar como alguém pode ficar tão rico com a empresa, talvez a ação já esteja supervalorizada. Isso foi um alerta para ele em casos como Tandon e Televideo. Verificando as informações, o pé no chão de Lynch vá a campo. Lynch é um defensor ferrenho de andar nas lojas e experimentar as coisas. Se você ouve falar de uma empresa, vá visitar uma de suas unidades. Exemplos práticos. Ele visitou a Toys R Us e viu como eles vendiam brinquedos. Passou noites em motéis La Quinta antes de investir. Viu frascos de colônia a 79 centavos na Picture N-Save e carrinhos cheios de comida de cachorro. Conversar com consumidores. No estacionamento de um shopping, Lynch perguntava aos motoristas de minivans Chrysler e Ford Taurus o que eles achavam de seus carros. O feedback direto do cliente é ouro. Suas próprias experiências. Se seus filhos usam uma marca de roupa, Oshikosh Begos, ou sua esposa gosta de um produto, L-Eggs, isso é um sinal. O que é popular em um shopping, provavelmente é popular em outros. Conclusão e aplicação final. Este capítulo é um manual de detetive para o investidor. Peter Lynch nos mostra que, embora ele tivesse vantagens, o investidor comum tem as ferramentas e a capacidade de fazer a mesma pesquisa. A chave é ser proativo, fazer as perguntas certas e, acima de tudo, ir a campo e verificar as informações com seus próprios olhos e ouvidos. Não se contente com boatos, a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta por quem se dispõe a procurá-la. É assim que você transforma o senso comum em lucros. Capítulo 13. Alguns números famosos. Neste capítulo, Lynch nos leva para dentro das entranhas dos demonstrativos financeiros, mas com sua abordagem prática e desmistificadora.
Ele não quer que você seja um contador, mas sim um detetive financeiro capaz de identificar os sinais vitais de uma empresa em poucos minutos. A grande sacada de Lynch. Enquanto a maioria das pessoas se perde nos termos técnicos e nas páginas brilhantes de marketing dos relatórios anuais, Lynch nos ensina a ir direto ao ponto, os números que realmente importam para o futuro da empresa e, consequentemente, para o seu investimento. Vamos à aplicação prática, focando nos números famosos que Peter Lynch nos ensina a procurar e por quê. A receita, vendas onde olhar, no demonstração de resultados, income statement, geralmente na primeira linha. Por que importa? É o ponto de partida de tudo. Uma empresa pode cortar custos para parecer lucrativa no curto prazo, mas se as vendas não estão crescendo, ela não tem um futuro sustentável. Lynch quer ver um crescimento consistente na receita. Aplicação prática. Ao analisar uma empresa, procure a linha de vendas de vários anos. Ela está subindo constantemente? Isso é um ótimo sinal. Se as vendas estão estagnadas ou caindo, é um sinal de alerta, não importa o quão otimista seja o resto do relatório. O lucro líquido, bottom line onde olhar, na última linha da demonstração de resultados. Por que importa? É o dinheiro que realmente sobra para os acionistas. Lynch se concentra em empresas que conseguem transformar vendas em lucros de forma eficiente. Aplicação prática. Compare o lucro líquido de ano para ano. Ele deve seguir a tendência das vendas. Uma empresa que aumenta as vendas, mas não o lucro líquido, pode ter problemas com custos ou precificação. O lucro por ação, LPA ou EPS onde olhar, geralmente listado abaixo do lucro líquido na demonstração de resultados ou em resumos financeiros. Por que importa? É a porção do lucro da empresa atribuída a cada ação. É um dos números mais críticos para avaliar o valor de uma ação, especialmente quando combinado com o preço-lucro, PL. Aplicação prática. Acompanhe o LPA ao longo do tempo. Um LPA em crescimento consistente é um forte indicador de que a empresa está se tornando mais valiosa. Se o LPA está diminuindo, mesmo com vendas altas, isso é um sinal de alerta. A relação preço-lucro, PL onde olhar, frequentemente nas tabelas de ações de jornais financeiros ou em qualquer plataforma de dados de mercado. Por que importa? Como vimos no capítulo 10, a PL indica quantos investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro da empresa. É uma medida de quão cara ou barata a ação está em relação aos seus lucros. Aplicação prática. Não olhe a PL isoladamente. Compare-a com histórico da própria empresa. A PL atual está acima ou abaixo da média histórica. Concorrentes e setor. A PL está alinhada com outras empresas do mesmo setor? Empresas de crescimento rápido geralmente têm PLS mais altas, e Lynch adverte contra PLS excessivamente altas para empresas de crescimento lento ou confiáveis. Taxa de crescimento dos lucros. Uma PL alta pode ser justificável se o crescimento dos lucros for igualmente alto, PL sobre crescimento. A dívida, endividamento onde olhar, no balanço patrimonial, balance sheet, nas seções de passivos, current liabilities e long term liabilities. Por que importa? Muita dívida é um dos maiores perigos para uma empresa. Ela pode sufocar o crescimento, impedir investimentos e levar à falência em tempos de crise. Lynch adora empresas com pouca ou nenhuma dívida. Aplicação prática. Compare a dívida total com o patrimônio líquido da empresa. Empresas saudáveis conseguem honrar suas dívidas sem sacrificar muito caixa ou a capacidade de investir. Fique atento a aumentos repentinos na dívida sem um plano claro de uso, como uma grande aquisição estratégica. O caixa, cash onde olhar, no balanço patrimonial, current assets, e na demonstração de fluxo de caixa, cash flow statement. Por que importa? O caixa é a vida de uma empresa. É o que ela usa para pagar contas, investir em expansão, desenvolver novos produtos e, se for o caso, pagar dividendos. Aplicação prática. Empresas com bom caixa operacional são mais resilientes e têm flexibilidade para aproveitar oportunidades ou resistir a crises. Um fluxo de caixa operacional consistentemente positivo é um excelente sinal. Em resumo, o capítulo 13 é um convite de Peter Lynch para que você se torne um investidor mais informado e menos assustado pelos números. Ele nos ensina a focar nos poucos indicadores cruciais que realmente refletem a saúde e o potencial de uma empresa: vendas, lucro, LPA, PL, dívida e caixa. Ao dominar a leitura rápida e inteligente desses números famosos, você estará muito à frente da maioria dos investidores e terá uma base sólida para tomar decisões mais inteligentes no mercado de ações. Capítulo 14. Conferindo novamente a história. Peter Lynch nos ensina que,
Após reunir todos os fatos, analisar os números e até visitar a empresa, o trabalho não termina. A história da empresa, aquela narrativa que você construiu sobre o porquê de ela ser um bom investimento, precisa ser constantemente reavaliada. O mundo muda, as empresas mudam, e sua tese de investimento deve evoluir com elas. A grande lição do capítulo 14, a história que você criou para o seu investimento não é estática. Ela precisa ser conferida, ajustada e, às vezes, completamente descartada, à medida que novas informações surgem. Vamos à aplicação prática, que é onde a verdadeira magia acontece, a história como um roteiro em andamento, aplicação prática. Pense na sua tese de investimento como um roteiro de filme. Você escreveu um enredo inicial, a empresa vai crescer por causa do produto X, da redução de custos Y, ou da expansão no mercado Z. O capítulo 14 te diz para continuar assistindo ao filme. O produto X ainda é um sucesso? O concorrente Y apareceu com algo melhor? O mercado Z mudou? Pergunte-se sempre, o que eu espero que aconteça com essa empresa? Isso ainda está acontecendo? Monitore os sinais vitais da história, vendas e lucros. Lynch reforça o que vimos nos capítulos anteriores. Os lucros e as vendas continuam crescendo no ritmo esperado? Se a história é sobre crescimento, e o crescimento desacelera, a história está mudando. Aplicação prática. Acompanhe os relatórios trimestrais e anuais. Compare os resultados com suas expectativas. Pequenos desvios são normais, mas tendências de queda nos lucros ou nas vendas são um sinal vermelho para revisar sua história. Dívida. A dívida da empresa está sob controle ou começou a aumentar drasticamente? Uma empresa que se endivida demais para financiar um crescimento que não se concretiza é um grande problema. Aplicação prática. Verifique o balanço patrimonial periodicamente. Se a dívida está disparando, entenda o porquê. É para uma aquisição inteligente ou para tapar buracos? Inventário. Especialmente para empresas de varejo ou manufatura, o acúmulo excessivo de estoque pode ser um sinal de alerta de que os produtos não estão vendendo como deveriam. Aplicação prática. Fique atento aos relatórios de inventário. Estoques crescendo muito mais rápido que as vendas podem indicar problemas de demanda ou de gestão. Novos concorrentes. O aparecimento de um concorrente forte ou uma nova tecnologia disruptiva pode mudar completamente a história de uma empresa. Aplicação prática. Mantenha-se informado sobre o setor. Quem são os novos jogadores? Quais são as inovações? Sua empresa ainda tem sua vantagem competitiva? Não se apaixone pela ação. Aplicação prática. Lynch adverte contra o erro de se apaixonar por uma ação e ignorar os sinais de que a história mudou. A verdade é que empresas podem ir de fantásticas a problemáticas em pouco tempo. A ideia inicial pode ter sido boa, mas se os fatos mudam, sua decisão também deve mudar. Seja brutalmente honesto, é difícil admitir um erro, mas vender uma ação cujo fundamento se deteriorou é muito mais inteligente do que segurá-la por apego emocional. O fim de uma história. Quando vender, Lynch sugere que você venda uma ação quando a história pela qual você a comprou não se sustenta mais, ou quando algo fundamentalmente negativo acontece que muda as perspectivas da empresa. Aplicação prática. Tenha critérios claros para vender antes de comprar. Por exemplo, venderei se os lucros caírem por 2 trimestres consecutivos ou o venderei se a dívida duplicar sem um motivo claro. Este capítulo é um lembrete poderoso de que investir é um processo dinâmico. Você não compra uma ação e a esquece. Você compra uma história, e essa história exige sua atenção e reavaliação contínua. Ao conferir novamente a história de suas empresas, você estará agindo como Peter Lynch, mantendo-se ágil, adaptável e, o mais importante, protegendo seu capital e maximizando suas chances de sucesso no longo prazo. Capítulo 15. A lista final de verificação. A grande sacada deste capítulo: não importa o quão boa uma ideia pareça, sempre há um último conjunto de perguntas cruciais a serem feitas antes de comprometer seu capital. Este é o momento de revisar cada detalhe, como um piloto antes da decolagem. Vamos à aplicação prática detalhando a lista de verificação de Peter Lynch e como você pode aplicá-la. Para cada tipo de empresa, Lynch tem um conjunto de perguntas específicas, mas a ideia geral é sempre a mesma. Você está realmente convencido da história, dos lucros e do valor? A lista de verificação geral que Lynch ensina,
e você deve adaptar a categoria da empresa, e a história ainda faz sentido? Aplicação prática. Relembre a narrativa principal pela qual você se interessou pela empresa. Os produtos ou serviços ainda são relevantes? O mercado-alvo ainda está crescendo? A empresa continua solucionando um problema ou atendendo a uma necessidade? Se a história mudou fundamentalmente para pior, é um sinal de alerta. Qual o tipo de empresa? Aplicação prática. Reafirme a categoria da empresa: crescimento lento, confiável, cíclica, crescimento rápido, em recuperação ou com ativos ocultos. Isso moldará suas expectativas e a forma como você a avalia. Uma PL de 15 pode ser ótima para uma empresa de crescimento rápido, mas péssima para uma de crescimento lento. Qual a vantagem competitiva? O fosso. Aplicação prática. O que impede os concorrentes de roubar os clientes ou a fatia de mercado dessa empresa? É uma marca forte, Coca-Cola, patentes, farmacêuticas, monopólio local, concessionárias, custos baixos, Walmart, ou uma niche market e especialistas. Sem um fosso, os lucros podem ser facilmente erodidos. A empresa é rentável? Lucros, lucros, lucros. Aplicação prática. Lucro por ação, LPA, ele está crescendo de forma consistente ao longo dos anos? Margens de lucro. A empresa está conseguindo manter ou aumentar suas margens de lucro? Fluxo de caixa. A empresa está gerando dinheiro real, fluxo de caixa operacional positivo, de suas operações? O lucro contábil é uma coisa, o dinheiro em caixa é outra. Qual a situação da dívida? Aplicação prática. Relembre a análise do balanço patrimonial. A empresa tem dívida? É gerenciável? Quanto de dívida ela tem em relação ao seu patrimônio líquido? Empresas com pouca dívida são mais resilientes. Qual o preço justo? PL crescimento. Aplicação prática. Avalie a relação PL. Ela é razoável considerando a taxa de crescimento dos lucros da empresa? Lembre-se da regra de Lynch. Uma PL de 15 para uma empresa com crescimento de lucros de 15% pode ser justa. Uma PL de 30 para um crescimento de 5% é um sinal de alerta. Os insiders estão comprando ou vendendo? Aplicação prática. Verifique se diretores e executivos da empresa estão comprando ou vendendo suas próprias ações. Quem melhor do que eles para saber o que está acontecendo? Compras de insiders, executivos comprando mais ações, são um sinal positivo. Vendas massivas, um alerta. A empresa recompra ações? Aplicação prática. A recompra de ações reduz o número de ações em circulação, aumentando o lucro por ação. É um sinal de que a empresa acredita que suas próprias ações são um bom investimento e que ela está retornando valor aos acionistas. Há algum ativo oculto? Aplicação prática. A empresa possui terras, patentes valiosas, imóveis subvalorizados ou divisões que podem ser vendidas com lucro. Isso pode adicionar um colchão de segurança ou um potencial de valor não precificado. Quão grande e sustentável é o potencial de crescimento? Aplicação prática. Se é uma empresa de crescimento, quão grande ela pode se tornar? Há espaço para expandir ou o mercado está saturado? Um crescimento sustentável é mais importante do que um crescimento explosivo e de curta duração. A mensagem final de Peter Lynch. O capítulo 15 é o ponto de convergência de toda a filosofia de investimento de Peter Lynch. Ele quer que você, investidor individual, tenha confiança e as ferramentas para tomar decisões informadas, sem depender de gurus ou de notícias quentes. Ao usar essa lista de verificação, você força a si mesmo a pensar criticamente sobre todos os aspectos do investimento, minimizando riscos e maximizando suas chances de encontrar as próximas tembaggers. Então, antes de fazer qualquer investimento, respire fundo, pegue sua lista de verificação e confira cada item. Essa disciplina pode ser a diferença entre um investimento mediano e um sucesso estrondoso. Capítulo 16. Desenhando um portfólio. Peter Lynch começa este capítulo abordando uma das perguntas mais comuns e mal compreendidas no mundo dos investimentos: quantas ações são suficientes? A resposta, segundo ele, não é um número mágico, mas sim uma abordagem estratégica para maximizar seus retornos e gerenciar seu risco. A grande sacada deste capítulo: um portfólio eficaz não é apenas uma coleção de ações vencedoras, é uma construção cuidadosa que reflete sua pesquisa, seu conhecimento e sua tolerância ao risco, combinando diferentes tipos de empresas e estratégias. Vamos à aplicação prática e como você pode aplicar os princípios de Peter Lynch ao desenhar seu próprio portfólio. Quantas ações são suficientes? Mais é menos, e menos pode ser mais. Aplicação prática. Lynch não defende a superdiversificação.
Ele argumenta que possuir muitas ações, dezenas ou centenas, torna impossível acompanhar cada uma delas adequadamente. Lembre-se do exercício de 2 minutos e de conferir a história. Isso se torna inviável com um portfólio muito grande. Para o investidor individual, ele sugere que você se concentre em um número de empresas que você pode realmente pesquisar e acompanhar a fundo. Isso pode ser de 3 a 10, talvez um pouco mais, dependendo do seu tempo e dedicação. A ideia é ter conhecimento profundo em vez de superficial. Espalhando por várias categorias, a diversificação inteligente, aplicação prática. A diversificação para Lynch não é apenas sobre ter muitas ações, mas sobre ter ações de diferentes tipos de empresas, as 6 categorias que ele descreveu: crescimento lento, confiáveis, cíclicas, crescimento rápido, em recuperação e com ativos ocultos. Ter uma mix de categorias ajuda a equilibrar o portfólio. Por exemplo, enquanto uma ação cíclica pode estar sofrendo em uma desaceleração econômica, uma empresa de crescimento lento pode estar mais estável, e uma de crescimento rápido pode estar decolando. Exemplo: não coloque todo o seu dinheiro em apenas uma ou 2 ações de crescimento rápido, por mais promissoras que pareçam. Equilibre-as com algumas confiáveis para estabilidade e talvez uma em recuperação se você fez sua lição de casa. Regando as ervas daninhas e cortando as flores, a gestão ativa do portfólio, aplicação prática. Esta é uma das metáforas mais famosas de Lynch e é o oposto do que muitos investidores fazem. Ele critica a tendência de vender as ações que sobem, cortar as flores, e segurar as que caem, regar as ervas daninhas, esperando uma recuperação. O que fazer? Regue as flores, se elas ainda têm potencial, se uma de suas ações está indo muito bem, e a história por trás dela, lucros, crescimento, etc., continua sólida, não à venda só porque ela subiu. Considere aumentar sua posição, ou pelo menos, não à venda prematuramente. Corte as ervas daninhas, as que não têm mais potencial. Se uma ação caiu e os fundamentos da empresa se deterioraram, a história mudou para pior, a dívida aumentou, os lucros caíram, é hora de se livrar dela. Não se apegue a investimentos ruins por esperança. Reconhecer um erro e seguir em frente é crucial. Princípio: seu dinheiro deve estar sempre trabalhando nas suas melhores ideias, nas empresas cujas histórias e fundamentos permanecem fortes. A importância de entender o que você possui, aplicação prática. Não compre uma ação se você não consegue explicar o que a empresa faz e por que ela é um bom investimento em 2 minutos. Esse conhecimento é a sua defesa contra a volatilidade do mercado e as emoções. Seja o analista do seu próprio portfólio. Você deve saber mais sobre suas empresas do que qualquer corretor ou analista de Wall Street, porque você tem um incentivo direto para isso: o seu próprio dinheiro. Em resumo, o capítulo 16 de Peter Lynch sobre desenhando um portfólio não é sobre fórmulas complexas de alocação de ativos. É sobre abordagem inteligente e prática para montar e gerenciar sua coleção de ações. Ele nos ensina a focar na qualidade e no conhecimento profundo de um número gerenciável de empresas, diversificar entre categorias para resiliência e, crucialmente, ser disciplinado em cortar as ervas daninhas, se livrar das empresas que falharam em sua história, e regar as flores, continuar apostando nas que provaram ser vencedoras e ainda têm potencial. Essa é a chave para construir um portfólio que não apenas sobreviva, mas prospere no longo prazo. Capítulo 17. O melhor momento para comprar e vender. Peter Lynch desmistifica a ideia de que existe um timing perfeito para o mercado e, em vez disso, nos oferece uma abordagem pragmática focada nos fundamentos da empresa. Lynch começa este capítulo relembrando eventos como o colapso de 1987, não para nos ensinar a prever quedas, mas para reforçar que tentar prever os movimentos de curto prazo do mercado é uma tolice e uma receita para o fracasso. Ele não perde tempo com táticas de tentar acertar o fundo ou vender no pico. A verdadeira questão é: quando a história da empresa que você pesquisou mudou? A grande sacada deste capítulo: não existe um melhor momento universal ditado pelo mercado. O momento certo para comprar ou vender é determinado pela mudança nos fundamentos e na história da empresa, e não pela flutuação diária dos preços ou pelo humor geral do mercado. Vamos à aplicação prática, focando nas lições de Peter Lynch sobre quando comprar e, crucialmente, quando vender, adaptado para cada tipo de empresa. Comprar. A hora é sempre quando a história é boa e o preço é justo.
Aplicação prática. Lynch nunca diz compre na segunda-feira ou compre quando o índice estiver baixo. Ele defende que você deve comprar quando, após sua pesquisa exaustiva, capítulos 10 a 15, você acredita que a empresa tem uma história de crescimento sólida, fundamentos fortes e a ação está sendo negociada a um preço razoável em relação aos seus lucros e potencial. Não espere por um crash do mercado para comprar. A empresa certa no preço certo é um bom investimento a qualquer momento. Vender. A regra de ouro é quando a história muda ou se deteriora. Esta é a parte mais crítica. Lynch critica o efeito batida de tambor, o hábito de vender as ações que sobem por medo de perder o lucro e segurar as que caem na esperança de uma recuperação. Isso é o oposto da gestão eficaz do portfólio. Quando realmente vender, regras gerais, a história original não é mais válida. O motivo pelo qual você comprou a ação não existe mais. Os produtos não são mais líderes, os concorrentes superaram, o crescimento estagnou, os fundamentos se deterioraram. Lucros caindo consistentemente, dívida aumentando sem controle, margens de lucro encolhendo, ou a empresa perdendo sua vantagem competitiva. A ação se tornou supervalorizada ao extremo. Sua P/L e expectativas futuras são tão altas que é quase impossível a empresa corresponder a elas, mesmo que tudo corra perfeitamente. Quando vender, guia por categoria de empresa, aplicação específica, ação de crescimento lento, vender quando os dividendos são cortados ou não são mais sustentáveis. A empresa perde sua previsibilidade e estabilidade. Aplicação prática. Se você investiu por dividendos e segurança, e a empresa começa a cambalear nessa frente, reavalie. Ação confiável. Vender quando a taxa de crescimento dos lucros desacelera significativamente, e a empresa parece ter chegado ao seu limite de expansão. A P/L se torna excessivamente alta para seu perfil de crescimento. Aplicação prática. Sua Coca-Cola está crescendo como um broto ou como uma árvore madura que parou de dar frutos? Se ela parar de crescer e o mercado ainda pagar um preço alto por ela, pode ser hora de realizar lucros. Ação cíclica. Vender quando há sinais claros de pico no ciclo da indústria. O estoque da empresa ou do setor começa a aumentar rapidamente. Preços de commodities que a empresa usa ou vende começam a cair. Aplicação prática. Para cíclicas, a compra é no fundo do ciclo e a venda é no pico. Isso exige antecipação e conhecimento do setor. Se a economia está superaquecida e os lucros estão no auge, é o momento de pensar em vender. Ação de crescimento rápido. Vender quando o crescimento dos lucros desacelera drasticamente. Novos concorrentes surgem e ameaçam a liderança. A empresa esgota seu mercado potencial. A P/L se torna tão estratosférica que não há como justificar. Aplicação prática. Essa é a categoria mais traiçoeira. A história de crescimento é a chave. Se o crescimento desacelera ou a vantagem competitiva desaparece, o encanto acaba. Não hesite em vender, mesmo que ela ainda esteja crescendo, se o ritmo não justifica o preço. Ação em recuperação. Vender quando a empresa já completou sua recuperação e não há mais história de virada. A dívida foi reduzida, os custos cortados, e a empresa voltou a ser lucrativa. Aplicação prática. Você compra uma empresa em recuperação para a virada. Quando a virada acontece e ela se torna uma confiável ou crescimento lento, você pode vender para buscar novas oportunidades de recuperação, ou mantê-la se ela se encaixa em outra categoria do seu portfólio. Ação com ativos ocultos. Vender quando os ativos ocultos são vendidos ou precificados pelo mercado, ou se a gestão da empresa muda de ideia e decide não monetizar esses ativos. Aplicação prática. Seu investimento nessa categoria é sobre o valor escondido. Quando esse valor se torna evidente e o preço da ação reflete isso, a história de ativos ocultos termina. A mensagem final. O capítulo 17 de Peter Lynch é um lembrete contundente de que o mercado é imprevisível, mas as empresas não são. A sua decisão de comprar ou vender deve ser baseada na lógica e na pesquisa sobre a empresa, e não no medo ou na ganância ditados pelas oscilações do mercado. Concentre-se em entender profundamente as empresas em seu portfólio, e você saberá o melhor momento para agir. Capítulo 18. As 12 maiores e mais perigosas tolices que as pessoas dizem sobre o preço das ações. Prepare-se para uma aula prática sobre psicologia do investimento. Peter Lynch, com sua sabedoria inigualável, nos serve um antídoto contra as armadilhas mais comuns que o investidor enfrenta, as frases feitas e as crenças populares que levam a decisões financeiras desastrosas. Neste capítulo, Lynch nos lembra que o mercado é um caldeirão de fatos, e principalmente, de emoções.
As maiores ameaças ao seu portfólio não vêm de gráficos complexos ou dados obscuros, mas sim da sua própria mente e da influência de clichês financeiros. O objetivo é desmascarar esses mitos e proteger seu dinheiro. A grande sacada deste capítulo: o verdadeiro perigo está em internalizar e agir com base em crenças populares e reações emocionais impulsivas que nos afastam da lógica e da pesquisa fundamental. Vamos à aplicação prática, desmascarando cada uma das 12 tolices que Peter Lynch nos alerta, e como você pode evitá-las. Se o preço já caiu esse tanto, ele não poderá cair mais. O perigo: achar que, por uma ação ter desvalorizado muito, ela automaticamente encontrou um piso. Aplicação prática: nunca subestime a capacidade de uma ação de ir a zero. O preço da ação não é um limite. Concentre-se nos fundamentos da empresa. Os lucros continuam caindo? A dívida está aumentando? A empresa está perdendo o seu mercado? Se a resposta for sim, ela pode cair ainda mais. Você sempre pode dizer quando uma ação atingiu seu mínimo. O perigo: a obsessão de tentar prever o fundo, o menor preço, ou o topo, o maior preço, de uma ação ou do mercado. Aplicação prática: ninguém, nem mesmo os profissionais, consegue acertar o fundo ou o topo consistentemente. Concentre-se em comprar empresas sólidas a preços justos, com base em sua pesquisa. O foco deve ser o potencial de valorização a longo prazo, não a perfeição do timing de entrada. Se ela já subiu tanto, como pode subir mais? O perigo: vender uma ação vencedora prematuramente, perdendo a maior parte da sua valorização, por medo de ela ter subido demais. Aplicação prática: esta é uma das maiores fontes de arrependimento. Se a história da empresa, lucros, crescimento, expansão, vantagem competitiva, ainda está forte e os fundamentos justificam o preço, continue segurando. Lynch teve várias tembaggers que quase vendeu cedo demais. É apenas uma ação de $3. O que posso perder? O perigo: subestimar o risco de ações de baixo preço, penny stocks, acreditando que a perda potencial é limitada. Aplicação prática: você pode perder 100% do seu investimento, não importa se a ação custa $3 ou $300. O perigo: definir um preço-alvo de venda arbitrário para uma ação que está perdendo, baseado apenas no preço de compra e não nos fundamentos. Aplicação prática: se a empresa está piorando e seus fundamentos se deteriorando, venda agora, não espere por um preço que talvez nunca chegue. A decisão de venda deve ser baseada na condição da empresa, não na sua esperança de empatar ou perder pouco. Por que me preocupar? Ações conservadoras não flutuam muito. O perigo: achar que ações de grandes empresas, blue chips, ou setores considerados estáveis são imunes a grandes quedas ou volatilidade. Aplicação prática: nenhuma ação é completamente imune às flutuações do mercado ou a crises setoriais. Mesmo as maiores empresas podem sofrer quedas significativas. Mantenha-se informado sobre a saúde de todas as suas empresas, independentemente do seu porte ou reputação. Está demorando demais para acontecer algo. O perigo: a impaciência de querer resultados financeiros imediatos e vender ações promissoras cedo demais, antes que a tese de investimento se materialize. Aplicação prática: o investimento em ações é um jogo de longo prazo. Empresas de crescimento rápido, ou as que estão em recuperação, levam tempo para amadurecer e entregar resultados. Seja paciente se os fundamentos da empresa e a história que você construiu sobre ela ainda estão sólidos. A paciência pode ser a chave para as tembaggers. Veja todo o dinheiro que perdi por ter deixado de comprar. O perigo: o remorso por não ter investido em uma ação que decolou, levando a decisões impulsivas de comprar a próxima febre ou perseguir o desempenho passado. Aplicação prática: não persiga o trem que já partiu. Foque na sua própria pesquisa, nas suas melhores ideias e no seu processo. Oportunidades sempre surgirão. Concentre-se em não perder dinheiro com erros evitáveis, em vez de lamentar o que você perdeu em investimentos que não fez. Implícito na filosofia de Lynch, ele sempre combate a intuição cega, tem um pressentimento sobre essa. O perigo: basear decisões de investimento em emoções, intuições ou dicas quentes não verificadas.
Aplicação prática. Sua intuição pode ser um ponto de partida para a pesquisa, mas nunca a base final da sua decisão de investimento. Sempre faça a sua lição de casa, investigue a história, os lucros, a dívida, a P/L e o potencial de crescimento. É diferente desta vez. O perigo. A crença perigosa de que as regras fundamentais da economia e do mercado não se aplicam a uma nova tecnologia, setor ou período, levando a avaliações irracionais. Aplicação prática. Os fundamentos, lucros, ativos, fluxo de caixa, sempre importam, independentemente da inovação ou do hype. Empresas supervalorizadas, mesmo em setores revolucionários, eventualmente ajustarão seus preços à realidade. A história do mercado se repete porque a natureza humana, ganância e medo, não muda. Em resumo, o capítulo 18 é um manual de sobrevivência psicológica para o investidor. Peter Lynch nos arma com a capacidade de reconhecer e evitar as armadilhas mais comuns que o mercado nos apresenta. Ao desmascarar essas 12 tolices, ele nos capacita a tomar decisões de investimento mais racionais, disciplinadas e, em última análise, muito mais lucrativas no longo prazo. O segredo não é prever o mercado, mas entender as empresas e não se deixar levar pelas ilusões coletivas. Capítulo 19. Opções, futuros e venda a descoberto. Prepare-se para uma mensagem clara e direta sobre os instrumentos financeiros mais complexos do mercado. Peter Lynch, o mestre do investimento em ações focado nos fundamentos, usa este capítulo para deixar uma coisa bem clara. Para o investidor individual que busca sucesso a longo prazo, focar em opções, futuros e venda a descoberto é uma distração perigosa e, na maioria das vezes, uma receita para o desastre. A grande sacada deste capítulo: enquanto esses instrumentos podem ter um lugar para investidores profissionais e sofisticados, eles são intrinsecamente arriscados e fogem completamente da filosofia de comprar uma parte de um negócio que Lynch tanto defende. Para ele, são jogos de azar travestidos de investimento. Vamos à aplicação prática entendendo por que Peter Lynch adverte tão fortemente contra esses instrumentos e como você deve abordá-los. Ou não. Opções, calls e puts. O que são? Contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar, call, ou vender, put, uma ação a um preço específico em uma data futura. Mercado de opções. Como funciona e como começar a investir. O perigo segundo Lynch. Opções têm um tempo de vida limitado. Se o preço da ação não se mover na direção esperada dentro do prazo do contrato, o investidor perde todo o dinheiro gasto na opção. É tudo ou nada. Aplicação prática. Para o investidor individual, evite. O investimento em opções é sobre apostar na direção e no timing de um movimento de preço, o que Lynch considera impossível de prever consistentemente. Você está especulando, não investindo em um negócio. Ele prefere que você seja um proprietário de um pedaço da empresa, não um apostador de cassino. Futuros. O que são? Contratos que obrigam o comprador a adquirir um ativo, como commodities, moedas ou índices, a um preço predeterminado em uma data futura. O perigo segundo Lynch. Exigem um alto grau de alavancagem e conhecimento de mercado para serem gerenciados. Pequenas oscilações de preço podem resultar em grandes perdas, e você pode ser obrigado a cobrir margens adicionais. Aplicação prática. Para o investidor individual, evite. Assim como as opções, os futuros são ferramentas para especulação e hedge de grandes instituições, não para a construção de riqueza de longo prazo pelo investidor comum. O risco é desproporcional ao potencial benefício para quem não é um expert no assunto e não tem um capital enorme para operar. Venda a descoberto, short selling. O que é? Vender ações que você não possui, com a expectativa de recomprá-las a um preço mais baixo no futuro para lucrar com a queda do preço. O perigo segundo Lynch. O risco da venda a descoberto é ilimitado. Se você compra uma ação, o máximo que você pode perder é o que você investiu. Se você vende a descoberto e a ação sobe, suas perdas são teoricamente infinitas, pois o preço da ação pode subir indefinidamente. Além disso, as empresas têm um viés natural para o crescimento ao longo do tempo. Aplicação prática. Para o investidor individual, evite. A venda a descoberto vai contra a filosofia de Peter Lynch de investir em empresas que crescem. Ele quer que você invista no sucesso, não no fracasso. É uma estratégia de alta complexidade, alto risco e que exige timing perfeito, algo que Lynch consistentemente nos diz ser impossível. A mensagem inabalável de Peter Lynch. Este capítulo é um forte lembrete de que o sucesso no mercado de ações, para a maioria das pessoas, não vem de atalhos complexos ou de apostas arriscadas.
Ele vem do investimento paciente e focado nos fundamentos de empresas que você entende e que têm uma história de crescimento sólida. Para Lynch, se você não consegue explicar a história da empresa em 2 minutos, se você não entende seus lucros, sua dívida e sua vantagem competitiva, você não deveria estar investindo nela, muito menos em instrumentos complexos que multiplicam seu risco e dependem de acertos de tempo impossíveis. Em resumo, o capítulo 19 é um grande sinal de pare para o investidor individual que se sente tentado por instrumentos financeiros sofisticados. Peter Lynch nos diz para ficar com o que funciona, pesquisar empresas, entender o que elas fazem, comprar suas ações com base em valor e fundamentos, e ter paciência. É o caminho mais seguro e comprovado para construir riqueza no longo prazo. Capítulo 20. 50 mil franceses não podem estar errados. Este capítulo é uma celebração da inteligência do investidor individual e um lembrete poderoso de que o senso comum, a pesquisa e a paciência são as verdadeiras chaves para o sucesso. Lynch começa este capítulo com uma frase que remete à crença popular, e muitas vezes errônea, de que se muita gente que está fazendo algo, deve ser a coisa certa. No entanto, ele vira essa ideia de cabeça para baixo. A lição não é sobre seguir a multidão, mas sim sobre a capacidade inerente do investidor individual de identificar oportunidades que Wall Street, com toda a sua sofisticação, muitas vezes ignora. A grande sacada deste capítulo: o investidor individual tem vantagens únicas que os grandes gestores de fundos e analistas de Wall Street não possuem. Seu maior trunfo é o senso comum, a experiência do dia a dia e a capacidade de agir com base na observação direta, sem as restrições burocráticas ou o viés da manada que afetam os profissionais. Vamos à aplicação prática, focando nas vantagens que Peter Lynch destaca para o investidor comum: a inteligência da rua, o conceito. Você, como consumidor, empregado ou observador da vida cotidiana, está na linha de frente das tendências. Você vê produtos novos, empresas em ascensão ou em declínio muito antes que os analistas de Wall Street, presos em seus escritórios, sequer ouçam falar delas. Aplicação prática: use seus olhos e ouvidos. No supermercado, quais produtos estão sumindo das prateleiras? Quais marcas estão ganhando espaço? No shopping, quais lojas estão sempre cheias? Quais tendências de moda ou tecnologia estão realmente pegando? No trabalho, sua empresa está contratando loucamente ou demitindo? Quais fornecedores ou clientes estão se destacando? Em viagens, observe as cadeias de restaurantes, hotéis ou lojas que estão se expandindo e prosperando em diferentes regiões. Lynch lembra da L. Eggs, da Taco Bell, da La Quinta, todas descobertas fora dos relatórios de analistas. O foco em empresas pequenas e médias. O conceito: grandes fundos institucionais têm trilhões para investir. Para eles, comprar uma empresa pequena não faz diferença em seus retornos globais, e muitas vezes há restrições que os impedem de investir em empresas abaixo de certo porte ou volume de negociação. Aplicação prática: essa é a sua vantagem. Você pode investir em empresas com potencial de crescimento explosivo que ainda são pequenas demais para serem notadas por Wall Street. É aqui que as tembadgers geralmente nascem. Não tenha medo de olhar para empresas com capitalização de mercado menor, mas com uma história de crescimento sólida. A paciência e a ausência de pressão externa. O conceito: gestores de fundos são constantemente avaliados por resultados trimestrais. Eles têm a pressão de superar a média do mercado a cada 3 meses, o que pode levá-los a decisões de curto prazo. Aplicação prática: você não tem essa pressão. Você pode se dar ao luxo de pesquisar uma empresa por meses, comprar quando achar o momento certo e segurá-la por anos, ou até décadas, enquanto a história se desenrola. A paciência é uma das maiores virtudes do investidor individual. Menos burocracia, mais agilidade. O conceito: fundos institucionais precisam de aprovações, comitês de investimento e regras internas. Aplicação prática: você decide rapidamente, sem burocracia. Se você encontra uma oportunidade, pode agir. Essa agilidade é uma vantagem. Autoconfiança baseada na pesquisa. O conceito: quando você faz sua própria lição de casa, você desenvolve uma convicção muito mais forte em seus investimentos do que se estivesse apenas seguindo a dica de um analista. Aplicação prática: essa convicção te ajuda a manter a calma durante as inevitáveis flutuações do mercado.
Se você entende por que comprou a ação, será menos propenso a vender no pânico. A mensagem final de Peter Lynch, o capítulo 20 é um verdadeiro grito de guerra para o investidor individual. Lynch nos dá permissão para confiar em nosso próprio julgamento e em nosso senso comum. Ele nos encoraja a usar nossas experiências de vida para identificar empresas promissoras, a não ter medo de investir em empresas menores e a abraçar a paciência como uma virtude. A lição não é que 50 mil franceses, ou analistas de Wall Street, estão errados em tudo, mas sim que o conhecimento local e pessoal do investidor individual pode, e muitas vezes o faz, levar a descobertas de investimento que os grandes e sofisticados ignoram. Confie em seu próprio poder de observação e pesquisa, e você estará no caminho certo para encontrar suas próprias 10 Baggies. Conclusão. Chegamos ao fim da nossa jornada com Peter Lynch e seu manual atemporal. Depois de desvendar os segredos das 10 Baggies, aprender a falar com empresas e a ler relatórios como um detetive, e a desmascarar as tolices do mercado, o que realmente fica de tudo isso? A grande mensagem final de Peter Lynch é um convite e um empoderamento. O mercado de ações, para a grande maioria das pessoas, não é um lugar para especulação desenfreada, atalhos mágicos ou para seguir a multidão cega. Ele é, acima de tudo, uma oportunidade para você, o investidor individual, se tornar um proprietário de negócios bem-sucedidos. Vamos recapitular e trazer a aplicação prática de tudo que aprendemos, como uma bússola para seus futuros investimentos. Invista no que você conhece e pesquise a fundo. Aplicação prática, a lição fundamental de Lynch. Use seu dia a dia, suas compras no supermercado, seu trabalho, seus hobbies, como um laboratório de ideias. Mas não pare por aí. Mergulhe na pesquisa, ligue para a empresa, converse com a concorrência, visite as lojas. Se você não consegue explicar o negócio em 2 minutos, não invista. Seu conhecimento é sua maior vantagem. Entenda o negócio, não apenas a ação. Aplicação prática. Peter Lynch nos ensina a olhar para trás do ticker. Quais são os lucros? A dívida? As margens? O fluxo de caixa? A empresa está crescendo? O crescimento é sustentável? Estes são os verdadeiros pilares do valor, não as flutuações diárias do preço. Invista em empresas que geram lucros e têm uma vantagem competitiva duradoura. A paciência é a sua maior virtude, e o tempo, seu melhor aliado. Aplicação prática. As 10 Baggies não são construídas da noite para o dia. Peter Lynch é a prova de que o sucesso no mercado de ações é um maratonista, não um velocista. Resista à tentação de vender as ações vencedoras muito cedo e seja disciplinado para se livrar das ervas daninhas, aquelas cujos fundamentos se deterioraram. O tempo, aliado ao poder dos juros compostos em empresas de qualidade, fará a maior parte do trabalho por você. Ignore o barulho e as emoções. Aplicação prática. O mercado é um lugar ruidoso, cheio de dicas quentes, pânico e euforia. Lynch nos alerta sobre as 12 tolices mais perigosas. Não se deixe levar por medos infundados ou ganância cega. Mantenha-se fiel à sua pesquisa e aos fundamentos da empresa. Se a história não mudou e a empresa continua saudável, mantenha a calma. Você tem vantagens únicas. Aplicação prática. Não se sinta intimidado por Wall Street. Seu poder de observação no dia a dia, sua capacidade de investir em empresas menores, que os grandes fundos ignoram, e sua ausência de pressão para resultados trimestrais são trunfos que você deve explorar. Use essas vantagens para encontrar as joias que o mercado ainda não precificou corretamente. O legado final de Peter Lynch. Ao fechar este livro, Peter Lynch nos deixa com uma convicção profunda. O investidor individual não está em desvantagem no mercado de ações. Pelo contrário, com a mentalidade certa, a dedicação à pesquisa e a disciplina de seguir os fundamentos, você tem todas as ferramentas para superar os profissionais e construir sua própria fortuna. Não se trata de complexidade, mas de clareza. Não se trata de adivinhar o futuro, mas de entender o presente das empresas. Não se trata de seguir a manada, mas de confiar na sua própria inteligência e pesquisa. Então, pegue seu caderno de anotações, use seu senso comum, comece a observar o mundo ao seu redor com olhos de investidor. Acima de tudo, confie no processo. O mercado de ações está aberto para você, e Peter Lynch acabou de te dar o mapa para o sucesso. O próximo passo é seu.